Ora bem, penso que já, deixa-me só admitir aqui mais alguns colegas, penso que já esteja a gravar, por isso agradeço ao Silviano mais uma vez e à Júlia, e pedia então que pudessem começar a sessão de hoje. Então. Ora, começo por agradecer, muito obrigado pelas apresentações e agradecer ao SPE, portanto, pela pessoa de professora Filomena, a oportunidade de podermos apresentar aqui um trabalho pedagógico que foi desenvolvido no contexto, formativo de estudantes que frequentam um curso de licenciatura com características únicas neste solo. O resultado deste trabalho pedagógico inspiraram o título Flip Learning, uma estratégia pedagógica eficaz. Peço desculpa, estou a carregar aqui no teclado, mas está remitente. Portanto, esta agenda é composta por uma introdução, que serão abordadas algumas razões e condições que levaram a definir uma estratégia pedagógica, a fim de atingir os objetivos de aprendizagem desta unidade curricular de matemática, como já foi, não foi, mas está a ser dito. A procura de técnicas ativas que possam resultar no contexto do curso, a causa conduz-nos a uma situação de escolha de várias técnicas, e há várias técnicas ativas para formar uma estratégia pedagógica que melhor se adapta às circunstâncias dos estudantes e dos objetivos pretendidos. Tendo em conta, e temos tido em conta, o perfil dos alunos, a prática de competências transversais, para além de motivar e contribuir para o sucesso académico, é um dos objetivos. Assim, os estudantes percepcionam que o esforço desenvolvido na aplicação do método, isto é, no exercício do método, na sua aprendizagem, é compensador. A evolução dos estudantes é efetuada passo a passo, criando uma dinâmica estímulo-resposta-recompensa quase imediata e que reforça os laços de confiança no método pedagógico, de transparência da comunicação e no processo de ensino-aprendizagem. Eis que a aula invertida é uma técnica ativa que evolui consoante a tecnologia da comunicação e da gestão de conteúdos. Sem preocupações históricas, pode-se descrever sumariamente, partindo de aula invertida, até uma versão de aprendizagem invertida, Flip Learning. Contudo, na implementação de um modelo Flip Learning, foi necessário integrar mais algumas técnicas, formando uma estratégia, portanto, um conjunto de técnicas forma uma estratégia pedagógica essa baseada fundamentalmente no Flip Learning. Alguns resultados obtidos serão apresentados finalmente e conclusões da aplicação da estratégia pedagógica serão referidos. Na estruturação e criação de cursos fazem parte da oferta formativa das instituições de ensino superior, existe cada vez mais pressão para reduzir o número de horas de contacto das respectivas unidades curriculares. Esta exigência é vista por uma grande parte dos responsáveis de unidades curriculares como algo que prejudica a qualidade da formação dos estudantes por colocar em causa a aquisição de competências técnico-científicas inerentes aos conteúdos programáticos. No entanto, esta percepção está diretamente ligada à metodologia centrada no docente, em que o docente se preocupa com o que ensina e menos com aquilo que os estudantes aprendem. Evidentemente, se houver redução de horas de contacto por qualquer motivo, seja uma diretiva institucional, seja devido a um feriado, seja devido a um calendário letivo, por exemplo, menos semanas no semestre, devido a faltas que podem acontecer por questões de saúde, conferências, projetos, provas, representações, etc., é comum na metodologia centrada no docente reduzirem os seus conteúdos, lecionar ou diminuírem o grau de profundidade de um ou outro tema. Isto é para fazer compensação. Pelo contrário, na metodologia centrada no estudante, a flexibilidade é maior, podendo corresponder a essas necessidades específicas de formação,
mantendo inclusivamente um contacto efetivo com os alunos à distância de forma síncrona ou assíncrona. As competências a atingir, mesmo com redução de horas de contacto, podem ser desenvolvidas no domínio do saber, do fazer e do estar. Mas que técnicas ativas devemos aplicar? A investigação neste domínio tem demonstrado que a utilização de estratégias pedagógicas ativas tende a promover a motivação dos estudantes, o seu envolvimento nas mais diversas atividades propostas, a sua responsabilização, retenção, progressão e sucesso académico. Portanto, quem diz isso é o Biggs e o Tang, em 2011. Torna-se pertinente, então, maximizar o tempo durante o qual o aluno está ativo, não é? Ou seja, está em contato com o conteúdo e apropriadamente envolvidos na aprendizagem. De acordo com o Rodrigo, portanto, o investigador, só quando o tempo é usado de forma mais eficaz e que se poderão atingir melhores resultados de aprendizagem para todos os alunos. A metodologia implica construir percursos pedagógicos didáticos baseados em atividades de aprendizagem que envolvam ativamente os estudantes, por exemplo, aprendizagem colaborativa, aula invertida, aprendizagem baseada em casos, aprendizagem baseada em projetos, representação, cenários, crítica de casos de estudo, gamificação, entre outras mais. Há cerca de 200 técnicas ativas e com as suas variantes, claro. As técnicas de aprendizagem ativa, para além de promoverem a aprendizagem significativa, que é aquilo que nos interessa que os alunos efetuem, desenvolvem competências transversais no domínio das atitudes e comportamentos que contribuem para o sucesso académico e profissional. Portanto, aqui neste slide apresentam somente algumas, já foi referido numa outra palestra nossa. Contudo, a conjugação destas técnicas é que pode ser mais interessante, porque não são todas as técnicas, ou seja, todas as técnicas podem ter uma ou outra lacuna, porque é uma técnica que funciona em determinada situação, num contexto, mas não funciona noutro. Quais são as dificuldades na aplicação, na implementação de uma técnica de aprendizagem ativa? Portanto, isso são as questões que nos colocamos e quando aplicamos sentimos que uma técnica funciona melhor do que outra e que às vezes a conjugação de duas técnicas ainda funciona melhor. E quando escolhe uma técnica que visa determinado objetivo, vários pormenores não podem ser descurados, porque a dificuldade não está somente na escolha da técnica para as condições de aprendizagem, a dificuldade está também na preparação dos alunos, que é uma fase fundamental. Está na preparação do ambiente, isto é, a sala, o tipo de espaço, os meios tecnológicos digitais a utilizar, a transparência da comunicação e dos objetivos. Está na preparação e adequação da atividade de aprendizagem à técnica, tem que estar conjugada, está na adequação dos recursos disponibilizados e também está na adequação da duração da técnica dinâmica e da dinâmica do ritmo de utilização da técnica. Sim, porque por vezes, quando a técnica é muito utilizada, extensivamente utilizada, por vezes pode perder o seu efeito. E também está aqui o grau de dificuldade de execução, esta questão da repetição. No fundo, esta repetitividade e saturação da técnica, entre outras, é um problema. Por isso, a necessidade de ir ao longo de um semestre, ao longo de um ano letivo, ir mudando a técnica quando são os mesmos alunos. Portanto, este conjunto de técnicas de aprendizagem ativa, conjugadas, utilizadas de forma coesa e integradas, designa-se por estratégia pedagógica com finalidade de atingir os objetivos que os grupos, objetivos, os resultados de aprendizagem pretendidos. Então, qual a técnica a aplicar no caso de uma redução de tempo, de horário ou de horas de contacto, como foi referido, no caso de um feriado ou de uma doença ou de um feriado que não estávamos à espera no nosso calendário escolar? Pronto, aqui convém então fazer uma introdução à sala de aula invertida, que é um modelo de ensino que move a maior parte de instrução centrada no docente para fora do espaço temporal da aula em sala, para libertar o tempo de sala para outras atividades mais centradas no aluno, promovendo assim o exercício de aprendizagem. Portanto, seguidamente vamos apresentar as diferenças que vão desde a aula invertida até o flipped learning. Portanto, a aula invertida, os conteúdos são introduzidos e expostos pela primeira vez fora das aulas. Durante as aulas realizam-se atividades de aprendizagem e de avaliação, de forma a permitir que os alunos atinjam os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
está representado nesse slide. Neste contexto, existe a possibilidade de não obrigatoriedade do aluno exercer a sua aprendizagem em ambiente digital, limitada à leitura ou visualização dos textos ou de vídeos, com preparação para a discussão de conteúdos em sala de aula. Isso significa que o conteúdo, em vez de ser exposto em tempo de aula pelo professor, é tratado primeiro pelo aluno, de forma individual. Assim, apesar dessa preparação é apenas na sala de aula que o aluno consegue compreender e entender se atingiu os objetivos de aprendizagem. Uma das reclamações dos alunos sobre esta abordagem de aprendizagem é a falta de feedback remoto e interação limitada. O passo seguinte, com o desenvolvimento da tecnologia, da era digital, a sala de aula invertida, da era digital, passou a dominar-se Flipped Classroom, uma abordagem, portanto, de aprendizagem distinta da sala de aula invertida. Segundo Lage, a sala de aula invertida na era digital é uma forma de aprendizagem combinada em que os alunos aprendem o conteúdo online, assistindo às aulas em vídeo, geralmente em casa, e os exercícios são resolvidos em sala de aula com o professor e os colegas discutindo, resolvendo as questões. A interação do professor com os alunos é mais personalizada, baseada na orientação e não no ensino tradicional. Estes apresentam a sala de aula invertida na era digital em 3 etapas: atividades de aprendizagem, pré-sala, pré-aula, durante a aula e pós-aula. As atividades de pré-aula são normalmente dedicadas à leitura de conteúdos ou visualização de vídeos. Estas atividades geralmente não entram em detalhes, cobrindo apenas o essencial. Nas atividades durante a aula são colocadas perguntas focadas no conteúdo e processadas em trabalho grupo ou individualmente. As atividades pós-aula são para avaliar, desenvolver conteúdos ou transferir conhecimento para o próximo contexto. As competências adquiridas pelos alunos não são monitorizadas nesta fase. Finalmente, o Flip Learning está estritamente relacionado com a interação dos 4 pilares das boas práticas, o F, o L e o P, de Flip, em que o F refere-se ao ambiente flexível, ou seja, diferentes tipos de ambientes de aprendizagem podem ser aplicados, permitindo a coexistência de flexibilidade de aprendizagem de alunos. Eles escolhem quando e onde querem aprender. O L está associado à cultura de aprendizagem, onde a abordagem centrada no aluno é valorizada ou utilizada na própria construção do conhecimento. Os alunos participam na construção do seu conhecimento em vez de apenas absorver passivamente o conhecimento. O I, o conteúdo é intencionalmente pensado, cá está, de acordo com a taxonomia de Bloom, portanto, para atividades de aprendizagem centradas no aluno, dentro e fora da sala de aula, promovendo a autonomia e o pensamento crítico. A letra P tem a ver com o educador profissional, onde é o professor um observador ativo de qualidade, portanto, na análise da qualidade da aprendizagem, fornecendo o feedback, avaliação, reflexão e revisão, mostrando tolerância e severatividade durante as aulas, quando algum tipo de caos controlado surge devido à mudança de atitude passiva para a atitude mais ativa dos alunos, o que é normal. A aplicação do Flip Learning no contexto de educação e engenharia é mais eficaz quando conjugada com outras técnicas de aprendizagem ativa, formando uma estratégia pedagógica que é desenhada em função das condições existentes de partida, para fazer com que os objetivos de aprendizagem da UC e os resultados sejam atingidos pelos estudantes. Caso real, que agora é a implementação, iria passar para a minha colega Júlia Justino, que irá apresentar a implementação que foi feita. Boa tarde a todos. Então eu vou seguir agora com a aplicação em concreto da implementação desta estratégia baseada no Flip Learning. Este caso real de aplicação teve em conta os aspectos anteriormente mencionados pelo meu colega e que foram desenvolvidos na construção da estrutura que dá suporte à chamada expansão do alinhamento pedagógico. Nessa base surge então a estratégia pedagógica que tem que ser implementada e que vai depender do contexto, da caracterização
dos diversos ambientes e da finalidade da aplicação. Este trabalho foi desenvolvido ao longo de 2 anos letivos, 2018-19, 2019-20, numa unidade curricular do primeiro ano de Matemática do curso de Licenciatura em Tecnologia e Gestão Industrial, a uma amostra de 108 alunos. A maior parte dos alunos que frequentaram este curso exerciam uma atividade profissional, não demonstrando a mesma preparação académica que os alunos dos cursos diurnos, nomeadamente no que diz respeito aos conhecimentos matemáticos. As aulas letivas do curso foram fixadas em regime pós-laboral, com horário não superior a 3 dias úteis durante o período letivo. E a estratégia pedagógica adotada neste curso foi o Blended Learning, onde apenas 20% das horas da carga de trabalho associadas aos 4 ECTS da Unidade Curricular de Matemática foram atribuídas a aulas presenciais, ou seja, existe apenas 22 horas letivas em 108 horas que estão associadas à carga de trabalho nesta disciplina. A plataforma de aprendizagem para aplicar o e-learning que foi utilizada foi o Moodle. Consigo passar o slide. Okay. Neste contexto, apresentam-se alguns dos objetivos complementares para além das competências técnico-científicas da unidade curricular e que contribuíram para a escolha da estratégia pedagógica adotada na unidade curricular de matemática, com a ideia de desenvolver não só as tais competências técnico-científicas, ou seja, a parte dos conteúdos programáticos da unidade curricular, mas também competências comportamentais, tais como a autonomia, a comunicação, a gestão e a capacidade para trabalhar em equipa. Portanto, esses objetivos estão expressos aí, potenciar a aprendizagem significativa e não apenas uma aprendizagem superficial. A ideia também foi centrar a aprendizagem no estudante, combatendo a tal típica atitude passiva que normalmente existe no ambiente de aula com o método tradicional de ensino, desenvolver, reforçar as competências transversais, porque elas são muito importantes no mundo do trabalho, e finalmente utilizar esta estratégia pedagógica também como uma estratégia motivacional para aumentar a taxa de sucesso na unidade curricular, que são sempre muito baixas na área da matemática, e reduzir a taxa de abandono. A estratégia pedagógica adotada nesta unidade curricular baseou-se no Flip Learning, agregado a várias outras técnicas pedagógicas, de forma a tornar o processo de aprendizagem o mais eficaz possível. As técnicas escolhidas dependeram das condições dos estudantes, das condições técnicas e dos conteúdos, recursos também que seriam necessários. Neste caso de estudo, as técnicas aplicadas foram a resolução de problemas, o fórum de discussão, o trabalho de grupo colaborativo em contexto de aula e o nivelamento de conhecimentos. As atividades de aprendizagem e avaliação foram planeadas de acordo com os objetivos de aprendizagem semanais. E nesta abordagem, fora das aulas, através da plataforma Moodle, os alunos aprendiam os conteúdos por recursos virtuais, podiam ser textos ou vídeos, que eram disponibilizados pelo docente, aprofundando os conteúdos e praticando os exercícios específicos, apoiados por feedback remoto, que podia ser individual ou em grupo, através do fórum de discussão que estava disponível. E realizavam também, fora das aulas, um teste formativo para autoavaliação. Posteriormente, em sala de aula, os alunos consolidavam os conhecimentos adquiridos por meio do trabalho de grupo colaborativo e atividades de nivelamento de conhecimentos. No final, realizavam o teste individual somativo. Isto era repetido todas as semanas, associado ao tópico de objetivos, portanto, o objetivo de aprendizagem da semana. Baseado nas respostas ao inquérito que foi efetuado aos estudantes, estes dados refletem o esforço que os alunos realizaram para superar o seu déficit de conhecimentos matemáticos. Ainda assim, 86% dos alunos afirmaram que o esforço para atingir os objetivos de aprendizagem valeu a pena. Sobre a dinâmica do trabalho de grupo colaborativo durante as atividades de aprendizagem em sala de aula, 73% dos alunos afirmaram quase sempre ter funcionado bem.
Relativamente ao método de avaliação, 76% dos alunos consideraram bom ou muito bom e os restantes 24% como satisfatório. Além disso, 73% dos alunos afirmaram que esta unidade curricular foi mais exigente e 57% mais motivadora do que as restantes unidades curriculares do trimestre. No geral, na implementação do processo de ensino-aprendizagem, embora 83% dos alunos tenham afirmado na primeira aula nunca terem lidado com esta técnica de aula invertida, 60% dos alunos consideraram bom e muito bom e 35% satisfatório. O feedback geral positivo dado pelos alunos sobre a implementação da estratégia de aprendizagem invertida no ano de 2018-19 reforçou a manutenção desta abordagem no ano letivo seguinte. E então agora apresento os resultados. Portanto, começo por apresentar os resultados antes de implementar esta estratégia do Flipped Learning. Então, nos anos letivos 2016 e 17 e 18, a abordagem que era implementada, a abordagem estratégica, era centrada no docente. E foi o método pedagógico adotado nesta unidade curricular de matemática, em que o feedback à distância foi quase sempre fornecido aos alunos através de correio eletrónico e a avaliação foi baseada em os 2 testes sumativos tradicionais. No entanto, a taxa de sucesso nesses 2 anos letivos nunca conseguiu atingir 30% dos alunos inscritos à unidade curricular e a taxa de alunos não avaliados foi sempre superior a 45% nesses 2 anos letivos. No ano letivo 2018-19, matricularam-se nesta unidade curricular 83 estudantes e no ano académico seguinte 81 estudantes, tendo sido implementado pela primeira vez, portanto neste primeiro ano letivo 2018-19, a metodologia centrada no aluno com esta estratégia pedagógica baseada no Flipped Learning. Então nota-se que a taxa de alunos matriculados e não avaliados no ano letivo 2018-19 rondou os 37%, enquanto que nos anos letivos anteriores esta taxa nunca tinha sido superior, tinha sido sempre superior aos 45%. Além disso, a taxa de abandono, pela primeira vez em 2018-19, superou a taxa de alunos não avaliados e atingiu 48% dos alunos aprovados no ano seguinte, em 2019-20, o que representa o maior índice alguma vez alcançado nesta unidade curricular. Observa-se então que existiu uma melhoria de 20% da taxa de sucesso relativamente com esta metodologia centrada no aluno, baseada nesta estratégia Flipped Learning, comparativamente com os resultados académicos obtidos com a metodologia tradicional centrada no docente. Conclusões. A matemática é uma área científica transversal, cujos conteúdos, embora necessários à formação dos estudantes, são de difícil assimilação pelos alunos, principalmente a tempo parcial, porque exercem atividade profissional e possuem um déficit de conhecimentos matemáticos. Assim, a aplicação de técnicas de aprendizagem ativa dentro da abordagem centrada do aluno permite aos alunos a tempo parcial atingirem os objetivos de aprendizagem do UC através do exercício da gestão do tempo. Tudo bem, estou a ouvir o webinar. Não, e da autonomia. Alguém está com o microfone ligado? Os resultados da aplicação da aprendizagem invertida, juntamente com o trabalho de grupo colaborativo e o nivelamento de conhecimentos numa base de avaliação semanal, resultaram numa redução na taxa de abandono e um aumento na taxa de sucesso em comparação com os 2 anos letivos anteriores, em que foi aplicada uma abordagem centrada no docente. Além disso, o número de alunos em processo de avaliação contínua quase não diminuiu, mantendo os alunos motivados na unidade curricular ao longo do período letivo. Portanto, parece haver uma forte ligação entre a aprendizagem invertida, apoiada por outras técnicas ativas, como o grupo de trabalho colaborativo e o nivelamento de conhecimentos, e a melhoria das taxas de abandono e de sucesso dos alunos em tempo parcial. Em termos de trabalho docente, embora seja uma experiência gratificante, é muito exigente e desafiadora, tem que ser tudo devidamente considerado e medido, dentro e fora da aula, devido à sua dinâmica multivariável. O docente tem que estar disponível durante o período letivo a todos os alunos para feedback, em tempo real, conforme necessário, e deve ser muito claro na explicação de todas as etapas de aplicação desta estratégia. Finalmente, devido à sua característica flexível, com reduzidas horas de contacto presenciais, esta forma adaptada de implementar a aprendizagem invertida fornece também um espaço de aprendizagem adequado
para o ensino superior num cenário de pandemia global como o coronavírus. Portanto, este caso de estudo foi apresentado julho passado no CISP, em julho passado, encontra-se publicado para quem estiver interessado através do I3 no iExplore. Obrigada pela vossa atenção e se tiverem algumas questões para colocar, estamos disponíveis para responder. Muito bem, deixamos obrigado, Júlia e Silvia. Deixo agora aberta a possibilidade de colocação de questões para quem quiser, estejam à vontade. Deixem-me só, antes que me esqueça, deixem-me só terminar a gravação.